Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos esta magnífica solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É Ele que dá título à nossa paróquia, é Ele muito mais do que padroeiro, nosso Deus que se fez homem, triunfante, nosso Rei, Senhor eterno e sumo sacerdote. No frontão de nossa paróquia, na fachada, nós encontramos a figura nobre e severa de um Cristo trajando as vestes sacerdotais, coroado em sua cabeça com a glória do seu reinado, porém crucificado. Deus regnat eligno, Deus reina desde o madeiro da cruz. Este é o trono de glória no qual nosso Senhor reinou. E o Evangelho desse domingo é a explicação esplêndida da figura que sobranceira, abençoa nossa paróquia, o bairro Cristo Rei, a cidade de Várzea Grande, a arquidiocese de Cuiabá, o Mato Grosso, o Brasil, o mundo. Qual é a nossa atitude? Qual deve ser o nosso comportamento ao olharmos para aquela imagem de um Cristo, Rei e sacerdote, com um olhar bondoso, porém severo? Um olhar de pai amoroso, porém viril, forte e desafiador. Quando nós todos os dias transitamos na frente da igreja, que pensamentos devem estar no nosso coração ao olharmos para aquela imagem? Esculpida à moda de um bronze eterno, aquela imagem nos diz que nós podemos escolher que a nossa vida seja como a vida de um destes dois malfeitores do Evangelho. Nestes poucos versículos do Evangelho de hoje, nós encontramos em microcosmos, em resumo, a escolha fundamental de nossa vida. Vejam, nossa vida, poderíamos compará-la com o tormento destes dois condenados. Mas com a diferença, numa dessas vidas Cristo reina e na outra, Cristo está totalmente ausente. Vejam, a grande diferença entre os dois malfeitores é que os dois vivendo o mesmo suplício físico, os dois vivendo a mesma tragédia de uma vida marcada pelo sofrimento, pela dor, pela condenação, pelo derramamento do sangue, pelas angústias da cruz, os dois vivendo a mesma desgraça física, biológica, material, concreta, os dois vivendo a mesma vida. Um vive já aqui na terra, no meio do tormento, o reinado de Cristo, e o outro vive já aqui na terra o início da morte eterna, o inferno. Esta a ideia fundamental que deveria estar nos nossos corações. Vamos então tentar
desdobrar isso na nossa vida. Vejam, o evangelho desse domingo, ele é marcado pela palavra Rei e pela palavra Cristo. Cristo Rei, Cristo Rei, Cristo Rei, ressoa várias vezes nesse evangelho. Salva-te se és o Cristo de Deus, se és o Rei dos judeus. No letreiro estava escrito Rei dos judeus. O malfeitor sem fé, incrédulo, diz para ele: não és o Cristo? São Lucas tece este evangelho com os dois títulos, Cristo e Rei, repetido 4 vezes, mas repetido pela boca dos incrédulos que escarnecem de Jesus. Por quê? Porque eles vivem uma religião material. Eles exigem de Jesus que mude a nossa condição de vida aqui, agora, nesta terra, senão eles não crerão. Se és Cristo, se és Rei, resolve nossa angústia, nossa miséria, faze um milagre para ti e para nós, tira-nos desta cruz, tira-nos da angústia desta vida. E assim, meus irmãos, somos muitos de nós, incrédulos. Não estou falando dos pagãos que nada conhecem de Deus, não estou falando do povo que transita na frente de nossa igreja e nem sequer se assinala com o sinal da cruz. Não estou falando daqueles que não creem, não estou falando daqueles que não são batizados, estou falando de nós mesmos, católicos piedosos, supostamente piedosos, que exigimos de nosso Senhor um sinal, um milagre para crermos nele. Se Deus é Rei, se Deus reina glorioso, se Deus é ressuscitado, se Jesus é realmente nosso Salvador, então salva-nos agora. Tira-nos agora de nossa miséria. Qual é a cruz na qual você hoje se encontra pregado, condenado, impotente, com suas mãos cravadas por pregos no madeiro? Qual é a cruz da qual você não pode escapar? Faça seu exame de consciência. Qual é a cruz na sua família? A cruz na sua vida? Suas dívidas, o desemprego, a doença, a traição, as drogas, a desavença, o adultério. Qual é a cruz na qual você se encontra agora? E nós, de forma pagã, fazemos uma prece. Nós, de forma incrédula, fazemos uma oração que é mais blasfêmia do que oração. Vejam, o malfeitor, que nós costumamos chamar de mau ladrão, o malfeitor dirige a Cristo uma prece, ele reza, mas a sua oração é impiedade. Ele olha para o Cristo Rei na cruz e o desafia com uma oração blasfema, dizendo: tu és o Cristo? Ironia. Salva-te a ti mesmo e a nós. Vejam, a prece desse malfeitor é a prece que qualquer um de nós não somente poderia, mas deveria fazer. Salva-nos. Mas esta prece está imbuída de uma perversão. Salva-nos aqui. Salva-nos agora, salva-nos materialmente, dá-nos uma vida aqui e agora que vale a pena. Mostra que tu és Cristo, que estás vivo, que não és um ídolo. Mostra que és o verdadeiro Deus agora, aqui, faze um milagre. Levanta os aleijados das cadeiras de roda, ressuscita os mortos,
paga minhas dívidas, resolve o problema de minha família, tira a minha dor e minha cruz, tira-me da cruz, se és o Cristo. Desafiadoramente, de forma blasfema e terrível, aqui nós temos a religião de muitos católicos que se acham católicos, mas que na verdade estão na perversão e na escravidão de fazer desta vida, aqui e agora, seu único propósito. Esquecidos do céu, esquecidos do paraíso, esquecidos da salvação eterna, esquecidos de Deus, esquecidos de si mesmos. Sim, esquecidos de nós porque esquecemos que temos alma. Vejam, este pobre desgraçado, sim, a palavra é esta mesma, desgraçado, porque perdeu a graça de Deus. Esse pobre desgraçado, condenado à morte, faz uma prece blasfema, porque exige de Deus a solução de seus problemas pessoais aqui e agora. Você não reconhece nisso a falsa piedade de muitos cristãos? Que só vão acreditar em Jesus se Ele aliviar as nossas dores? Eis que então, esses pobres falsos cristãos não somente não aliviam suas dores, porque Deus não vai fazer milagres para incrédulos, Deus não irá fazer favores para blasfemos, Deus não irá ouvir a prece de quem o desafia, porque Deus resiste aos soberbos, diz a Sagrada Página. Não somente eles não recebem o milagre, mas pior, começam a viver em suas almas, no fundo de suas almas, já aqui nesta vida, a condenação eterna. O inferno começa aqui. Que angústias, que dores, que sofrimentos, que raiva, que miséria, que escuridão reina no coração do mau ladrão. E embora ele esteja perto do Salvador, está tão longe. Nós não precisamos estar fora do templo da igreja, não precisamos estar longe do sacrário para estar no inferno. Podemos estar dentro da igreja, ajoelhados na frente do sacrário, mas com um coração desafiador e incrédulo que exige de Deus: salva-nos agora nesse mundo. Faze um milagre, se és o Cristo. Transformaram então a religião num piedoso materialismo. O piedoso materialismo de quem exige que Deus dê a felicidade aqui e agora. Mas, meus irmãos, ao olharmos a imagem de Cristo, Rei do Universo, sobranceira, que nos convida e com seus braços abertos a todos acolhe, podemos ter uma outra atitude, bem diferente desta do malfeitor, incrédulo e blasfemo. Podemos ter a atitude de São Dimas, o bom ladrão, que no momento último de sua vida roubou o paraíso. Conseguiu roubar a salvação. E qual é essa atitude? Vejam, São Dimas se volta para Jesus com fé. Ele nada vê. Ele o que vê diante de seus olhos? Um Cristo dilacerado, cheio de chagas, de dores, um homem tão desfigurado, diz o profeta Isaías, que era como alguém do qual nós desviamos o rosto, de tão feio que ele estava. Esse Cristo, com fé, São Dimas consegue enxergar no Cristo chagado e dilacerado de açoites, escarrado e coroado de espinhos,
pregado na cruz e blasfemado, São Dimas consegue enxergar o Cristo Rei glorioso que reina triunfante no seu trono de graça, o trono do seu pai Davi. São Dimas consegue enxergar o Cristo vestido de sacerdote oferecendo o seu último sacrifício, o seu derradeiro, o definitivo, o sacrifício salvador da humanidade, coroado de realeza. Jesus, diz ele, quase que intimamente. Veja, ele não usa o título de Cristo, ele não usa o título de Rei, como os blasfemos desafiadores. Ele usa quase que o título íntimo do nome, Jesus. Na intimidade de quem tem fé, na intimidade de quem ama, na intimidade de quem confia. Jesus. Ele não pede a salvação. O pedido dele é mais modesto. O pedido dele é mais humilde. O pedido dele é quase irrisório. Ele pede uma lembrança. Lembra-te de mim. Como se Cristo, ao entrar triunfante no seu reino, mesmo que eu, pecador, miserável, condenado ao fogo do inferno, sentisse consolação e alívio de saber que, embora condenado à desgraça eterna, embora condenado às trevas, ao ranger de dentes, que eu bem mereço, a mim me consola ao menos a graça de saber que o Cristo triunfante e glorioso, no céu, na sua glória, no seu reino, carregue no seu coração ao menos a minha lembrança. Lembra-te de mim. Ser carregados no coração de Cristo já é glória suficiente. Sim, Jesus, eu vou precipitar no inferno. Sim, Jesus, eu vou condenado exatamente para o lugar que eu mereço. Serei jogado nas trevas exteriores. Mas pelo menos no teu coração, ao entrares no teu reino triunfante que tu bem mereces, ao entrares na tua glória que Deus preparou para ti desde todos os séculos, ao entrares, carrega a minha lembrança no teu coração. Lembra-te de mim. Leva, Senhor, ao menos o meu nome. Leva, Senhor, ao menos a minha recordação. Lembra-te de mim. Pedido humilde de quem reconhece o reinado de Cristo. E Jesus não somente lembra, mas promete. Para quem não tem fé, meus irmãos, esta palavra de Cristo, a palavra derradeira, a palavra que conclui o nosso evangelho de hoje, esta palavra de Cristo, para quem não tem fé, é absolutamente ridícula. Um homem condenado no ato de morrer, no ato do maior sofrimento, da maior dor, da maior condenação, ele que não estava ali vestido de glória e majestade, mas estava vivendo uma morte que nem o cidadão romano podia viver. Era a morte dos escravos, porque a cruz era um suplício tão terrível que um cidadão comum não podia ser crucificado. Somente aquele que era escravo, aquele que não era cidadão, que não tinha cidadania, aquele que era o pior dos piores, esse podia ser crucificado. Jesus morre a morte dos escravos e, no entanto, São Dimas enxerga ali o rei que morre. Este homem, morrendo a morte dos escravos, promete o que ninguém esperaria. Em verdade eu te digo, ainda hoje,
estarás comigo no paraíso. E a palavra paraíso aqui nos surpreende. A palavra paraíso, no Novo Testamento, ela aparece somente 3 vezes. Aqui, na carta de São Paulo, quando ele descreve o seu êxtase em que ele foi ao terceiro céu e foi levado ao paraíso, e no livro do Apocalipse, em que, numa das cartas iniciais do livro, Jesus diz: ao vencedor eu darei a ele de comer da árvore do paraíso. A palavra paraíso, que para nós é tão comum para descrever o céu, no Novo Testamento ela é totalmente rara, dissueta, não comum. E por que essa palavra paraíso? Porque essa palavra paraíso não tem nada a ver com a cultura de Jesus, ela vem da Pérsia. Essa palavra paraíso era o jardim do rei. Todo rei tem um palácio, e junto ao palácio havia um jardim, quase uma floresta de tão grande, um jardim fechado, um hortus conclusus, um jardim fechado onde o rei fazia o seu divertimento, as suas caçadas, aquele jardim em que havia animais, em que o jardim irrigado, num ambiente desértico, num lugar onde muitas vezes havia grandes estiagens e secura, o rei podia, enquanto lá fora reinava o deserto, passear num clima ameno, num paraíso debaixo da sombra das árvores irrigadas, onde ali havia amenidades. Este é o paraíso, essa é a palavra paraíso. Jesus aqui assume que é rei. E que ele, como rei, tem um jardim do paraíso, recordando aquele jardim do Éden que o homem havia perdido. Entrarás no meu jardim, o jardim do rei. Virás comigo no jardim do rei, hoje mesmo, no lugar das amenidades. Meus irmãos, eis aí, nossa vida, portanto, nossa religião, aqui se encontra diante de uma encruzilhada, um bívio, uma escolha. Ou nós, já aqui nesta terra, no meio de nosso sofrimento, de nossa crucifixão, começamos a deixar Jesus reinar em nosso coração e já aqui, no meio dos tormentos, vivemos a esperança do paraíso, ou nós exigimos de Cristo que Ele resolva nossas dores, exigimos de Cristo que Ele tenha milagrinhos materiais e então já começaremos aqui nessa terra o tormento do inferno. Vejam a grande diferença da resposta de Jesus para os 2 malfeitores. O primeiro malfeitor fez uma prece blasfema e se encontrou com o silêncio. Se você reza e Deus não ouve sua oração e você só ouve o silêncio, faça um exame de consciência e pergunte se você está rezando direito, se você não está desafiando Deus, se você não está com a atitude do malfeitor que pede milagres materiais, aqui e agora, resolve meu problema agora. Jesus responde com o silêncio, e esse silêncio nos mostra que a morte aqui nessa vida pode ser o início de uma morte mais terrível, a morte eterna. Já outra prece é uma prece bem diferente. É a prece de quem no meio do tormento
reconhece com os olhos da fé: o reino de Deus está entre nós. Existe uma frase que é somente do Evangelho de Lucas, esse Evangelho que nós acabamos de proclamar. O Evangelho de Lucas diz assim: o reino de Deus está entre vós. Entre vós, em grego se diz en humin. Este entre vós pode ser traduzido: o reino de Deus está em vós, ou o reino de Deus está no meio de vós, ou o reino de Deus está entre vós. Em vós, os padres da igreja, principalmente os padres gregos, insistem em dizer que o reino de Deus está em vós, quer dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Dentro. Isso quer dizer que você agora, embora você seja um malfeitor, maltrapilho, tormentado e crucificado, o reino de Deus já começou se você tem fé. Agora já começou a sua salvação. Hoje a salvação pode entrar na sua casa, se você não parar de exigir de Jesus milagrinhos que te aliviem o sofrimento e pedir a Ele o único bem que realmente importa: a salvação eterna para você e para a sua família. Para concluir, o Evangelho de hoje é o resumo de nossa vida. Crucificado todos somos. Na nossa vida, nós temos o seguinte: ou nós reconhecemos que Deus veio a esta vida aqui sofrer conosco e com o seu sofrimento já começou a reinar em nossa vida, ou nós não reconhecemos que esse homem crucificado é Deus, que Ele é somente mais um dos desgraçados que vieram a esse mundo para sofrer, e então nós estamos sozinhos e o nosso sofrimento será já aqui na terra uma antecipação das angústias do inferno. Eis aí o que muda fundamentalmente a nossa vida. Existem dois tipos de pessoa nesse mundo. Dois, você decida qual dos dois você é. Qual dos dois malfeitores? Dois tipos de pessoa nesse mundo. Aquela que sofre, reconhecendo que não sofre sozinha, porque Deus sofreu muito mais e sofre conosco e nos prepara um paraíso, e que, embora esteja atormentada fisicamente, por dentro, no seu coração, já carrega uma paz, porque o reino de Deus já começou dentro dela. E o outro tipo de pessoa, aquela que sofre e esperneia, e blasfema, e recalcitra, e xinga, se acha sozinha e abandonada, vira as costas para Deus e já vive aqui na terra o inferno. Nós gostaríamos que houvesse um terceiro tipo de pessoa, o tipo de pessoa que não sofre aqui nessa terra, mas essa não tem. Então a nós não cabe escolher se nós vamos sofrer aqui ou não. Não cabe a você isso. Não cabe a você escolher se você vai sofrer. Nós iremos sofrer. Ponto. Que tipo de crucificado é você? O crucificado abandonado a si mesmo, que já vive o inferno, incrédulo, sem fé, que vira as costas para Deus e se depara com o grande silêncio de um Deus que não ouve suas preces, porque suas preces são blasfemas? Ou você é um crucificado que reconhece: Deus me amou e veio sofrer nesse mundo comigo, eu não estou sozinho, Ele prepara para mim um paraíso, eu irei entrar nos jardins das amenidades do meu Rei e Senhor. Meus irmãos, quando passarmos na frente de nossa igreja, olhemos para a imagem do Cristo Rei e Sacerdote e ouçamos a sua voz que diz: hoje mesmo, no meio dos seus tormentos, não é necessário nem que você morra, hoje mesmo, o reinado de Deus, o paraíso, já pode entrar na sua vida, no seu coração. A
Aceite o amor de Deus no meio do seu sofrimento. Alivie os seus tormentos. Pare de se fazer mal. Hoje mesmo, a nós cabe a escolha que nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, abra os nossos braços, abra os seus braços para nos acolher. E um dia em que chegarmos finalmente na sua casa, Ele enxugue toda a nossa lágrima e ouçamos Ele que nos diz: vinde, benditos do meu Pai. Mas para isso temos que abandonar o materialismo piedoso, fixar o nosso olhar na cruz de Cristo e deixar que Ele reine agora, no meio dos nossos tormentos.